A palavra de Deus, se ela não tiver esse objetivo de transformar a nossa vida, se ela não consegue cumprir este papel que é dela de transformar as nossas vidas, ela deixa de ser palavra de Deus. E hoje, com certeza, eu tenho uma palavra da parte de Deus. É uma palavra forte, porém muito necessária, porque é uma palavra que define a nossa vida espiritual. E tudo que nós precisamos é que a nossa vida espiritual seja bem definida, para que absolutamente nada atrapalhe o mover de Deus na nossa vida, para que nada atrapalhe, nada impeça a bênção de Deus para as nossas vidas. Por isso eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, por favor. Estamos aqui diante do Sermão da Montanha, em que Cristo nos passa uma série de orientações espirituais necessárias e que, colocadas em práticas, transforma as nossas vidas e nos faz e nos alinha com a vontade de Deus. Amém? Por isso, eu gostaria neste momento de estar orando mais uma vez, e a mensagem do Senhor hoje para o nosso coração é Deus em primeiro lugar, o princípio da primazia. Deus em primeiro lugar. E falaremos sobre o princípio da primazia. Oremos. Senhor nosso Deus, aí está a tua igreja. E eu quero declarar a bênção do Senhor agora. Como já foi falado pelo pastor Pedro, que não haja nenhuma distração neste momento, ó Deus, mas que a palavra do Senhor possa encontrar guarida em cada coração, ó Deus. Que cada pessoa que nesta noite está me ouvindo a palavra do Senhor, possa guardá-la no mais profundo do seu coração, ó Deus. Que mais uma vez esta palavra venha transformar o nosso coração e a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler apenas o versículo 33, mas eu vou contextualizar e nós leremos a partir do versículo 25 de Mateus capítulo 6. Amém? Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 25, certamente o Tiago vai colocar aqui na projeção. Assim diz a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai. E aqui eu trago um grifo muito importante para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Quem busca o reino de Deus não vive ansioso pela vida. Quem realmente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é uma pessoa que vive uma paz plena, total e absoluta. Não existe ansiedade na vida de alguém que tem o Senhor em primeiro lugar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Deus em primeiro lugar, o princípio da primazia. Nós sabemos que desde que Deus criou o homem, Deus já revelou ao homem e tem revelado a cada um de nós o seu propósito, que é sempre de ser o primeiro em tudo. Isso não é uma questão de egoísmo da parte de Deus. Ele é Deus e foi Ele quem nos criou. Logo, a essência de Deus está em nós. Então, nós precisamos sempre tê-lo em primeiro lugar, por causa da obra da criação. Foi Ele quem nos criou. A vida cristã, na verdade, ela encontra ordem, equilíbrio e verdadeira prosperidade quando a nossa vida está alinhada ao governo de Deus. E aqui eu digo para vocês, precisa estar alinhado ao governo de Deus, as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos relacionamentos. E nós não podemos de forma nenhuma também deixar de fora deste alinhamento as nossas finanças. Porque é Ele quem é o nosso provedor. E a nossa vida, em todos os seus aspectos, precisam estar alinhadas debaixo do governo de Deus. É a única forma de nós experimentarmos a prosperidade que procede de Deus. É a única forma de experimentarmos uma vida espiritual frutífera, abundante e que glorifica o nome do Senhor. Por outro lado, o princípio da primazia não é apenas uma doutrina sobre dízimos e ofertas, é um princípio espiritual que rege toda a nossa caminhada com Deus. Então não encaremos a primazia, o princípio da primazia, como algo legal, ordenado lá no Velho Testamento. Não, porque o princípio da primazia, ele existe e ele foi colocado pelo próprio Deus, antes mesmo de Deus criar a lei para o homem. Ele já criou o princípio da primazia, para que o homem, desde então, andasse por este princípio. Porque é um princípio que rege, na verdade, toda a nossa caminhada com Deus. E aqui eu posso afirmar, sem medo de errar, que aquilo que é consagrado primeiro, determina o destino de todo o restante. Por isso eu faço questão aqui, meus queridos, sempre que sou procurado, e aqui com relação a isso, não precisa ser crente, pode ser alguém que nem é crente, pode ser um espírita, que quiser vir ao altar do Senhor para consagrar o seu primeiro filho ao Senhor, eu o farei de todo o meu coração. Porque é, na verdade, a obediência de um princípio do Senhor, o princípio da primazia. De forma, meus queridos, volto a repetir, o que é consagrado primeiro determina o destino do restante. Quando Deus ocupa realmente o primeiro lugar na nossa vida, tudo se organiza. Mas quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nada normalmente encontra o seu lugar. E nós batemos cabeça e não conseguimos, muitas vezes, chegar aonde nós queremos. Mas quando nós temos uma vida que é alinhada ao governo de Deus, nós seremos prósperos em absolutamente tudo. Então não esqueçam jamais, sempre,
na vida de vocês, tentem consagrar o primeiro. Porque é consagrando o primeiro é que você vai determinar a bênção de Deus sobre todo o restante que virá. De forma que o princípio da primazia se revela através de 3 verdades claras e inequívocas que eu faço questão de estar passando aos irmãos nesta noite. E o primeiro princípio da primazia que eu trago ao coração dos irmãos nesta noite é que Deus deve ser o primeiro em todas as áreas da nossa vida. O maior problema hoje da igreja do século 21, e isso aqui não tem nada a ver com a sua vida lá fora, por mais feliz que você seja, por mais próspero em todos os aspectos que você seja, não tem nada a ver. Deus deve ser o primeiro em tudo, ainda que você seja rico ou pobre, feio ou bonito, ainda que você seja uma pessoa aos olhos humanos próspera. Se não for próspera, se esta prosperidade não estiver debaixo do governo de Deus, nada te valerá. Deus deve ser o primeiro em todas as áreas da nossa vida. E aqui eu trago 3 entendimentos sobre o nosso dever de colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro, a primazia como um princípio fundamental. Como eu coloquei no início, a primazia, ela existe antes da lei, ela foi recepcionada pela lei, foi recepcionada no Novo Testamento. Mas ela existe desde antes, por isso ela não é apenas um ato legal. A primazia não é apenas um ato legal, a primazia é um princípio, e princípio precisa ser observado. Princípio não tem abolição de forma nenhuma. O princípio ele permanece por todas as gerações. O princípio permanece. O princípio da primazia, ele sempre vai permanecer. Deus sempre vai observar na nossa vida este princípio. Por quê? Porque ele sempre exigiu o primeiro e o melhor de nós. Primícias e primogênitos, Deus mandou separar o primeiro, antes do advento da lei. Deus mandou separar o primeiro. Primícias são os primeiros frutos e as primeiras partes de algo. Pode ser colheita, pode ser uma cria animal, dedicadas ao Senhor como gratidão e reconhecimento que Ele é Senhor de tudo. E que se Deus retirar de nós a sua mão poderosa, nós teremos grandes problemas. De forma que nós precisamos aprender a manter a mão de Deus estendida sobre nós, para sermos em todos os aspectos da nossa vida tremendamente abençoados. Primogênito, por outro lado, é o primeiro filho de um casal, com privilégios de porção dobrada da herança. E Jesus é nos apresentado como o primogênito de Deus. De forma, meus queridos, que o primeiro possui poder redentivo sobre tudo o que vem depois. O primeiro que você consagra ao Senhor tem o poder de redimir tudo o que vem depois. Quer ser tremendamente abençoado, apresente ao Senhor, entregue ao Senhor o primeiro. Eu sempre reservo do meu salário, eu sempre reservo o primeiro para o Senhor. Sempre reservo o primeiro para o Senhor. Só depois de separar o que é de Deus, só depois de separar o primeiro, que é o dízimo, é que eu então começo a pagar as minhas contas. Mas eu separo antes o dízimo, porque é Ele que vai redimir todo o restante que eu possuo.
A primazia como um princípio bíblico. Em segundo lugar, no aspecto, nessa primeira verdade, Deus deve ser o primeiro em todas as áreas. Nós vimos a primazia como um princípio bíblico fundamental. Mas eu gostaria de trazer também aos irmãos exemplos que revelam a prioridade de Deus. E o primeiro deles que eu trago aos irmãos, Tiago, Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4. Cadê o Tiago? Gênesis capítulo 4. Vamos lá? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nada de mal nisso. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O primeiro exemplo que eu trago aos irmãos nesta noite, que revela a prioridade de Deus, é Abel e Caim. Eu sempre questionei e sempre achei Deus injusto. Parece que Deus foi injusto com Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou somente a oferta de Abel? Aqui está, meus queridos, um segredo que você precisa aprender para aplicar na sua vida agora, aqui e agora. Aprenda isso. Caim chegou um momento de apresentar uma oferta ao Senhor. Ele simplesmente pegou o seu cesto, de forma muito aleatória, foi talvez até no melhor dos seus frutos, no melhor da sua colheita, colocou no cesto e trouxe ao altar do Senhor. Aqui nós podemos afirmar sem medo de errar: o coração de Caim não estava naquela oferta. O coração de Caim não estava no Senhor, porque se o coração de Caim estivesse no Senhor, ele teria selecionado com o coração cada fruto que ele traria ao altar do Senhor. Diferentemente de Abel, a palavra de Deus, nós vimos aqui, diz que Abel pegou das primícias do seu rebanho, o melhor da gordura que tinha, porque o coração de Abel estava aplicado naquela oferta, porque Abel sabia também que aquela oferta redimiria tudo o que viria depois. Se Caim não tivesse matado Abel. Mas Deus ali, Ele não viu a oferta propriamente dita. Ele viu o coração de um e de outro, de forma que Ele se agrada de Abel e não se agrada de Caim. Abel ofereceu a Deus a primeira parte. Ele observou o princípio da primazia, que é o que nós precisamos aprender a observar sempre que vamos entregar algo para o Senhor. Sempre tem que ser o melhor. E Deus nunca aceitou o pior. Israel também consagrou ao Senhor a Jericó, que foi a primeira cidade conquistada. E eles pegaram o melhor daquela cidade e consagrou ao Senhor. Foi a primeira conquista. Porque muitas outras conquistas viriam depois, e eles precisavam de que a mão de Deus sobre eles estivesse estendida nesses momentos. Por isso eles fazem questão de conquistar ao Senhor a sua primeira conquista. Tiago, Provérbios 3, 9 e 10, por favor. É uma ordem.
É uma ordem de Deus que honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor. Abel soube honrar ao Senhor quando entregou as primícias das suas ovelhas ao Senhor. Por isso Jesus, com muita propriedade, ele vem nos dizer assim: não fiquem preocupados com o que haveis de vestir ou de comer, não precisam ficar ansiosos com essas coisas, só existe um segredo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas. Que coisas são essas? A ansiedade sobre o que vestir, sobre o que calçar, sobre o que comer. Essa ansiedade lança sobre o Senhor. Busque em primeiro lugar todas as outras coisas e você vai ver a provisão de Deus sobre a sua vida. Em terceiro e último lugar, dentro do princípio da primazia, a natureza divina. É da natureza do próprio Deus que Ele ocupe o primeiro lugar. Pois Ele é, por essência, o primeiro. É da essência dEle que Ele ocupa o primeiro lugar. E não engane o seu coração. Deus sempre vai exigir o primeiro lugar. Pode usar do seu jus esperniendes o quanto quiser, do seu direito de espernear o quanto quiser. Deus sempre vai exigir. Deus sempre vai exigir o primeiro lugar nas nossas vidas, porque por essência Ele é o primeiro. O primeiro entendimento, aliás, a primeira verdade, nesse princípio, Deus deve ser o primeiro em todas as áreas da nossa vida. E em segundo lugar, a primazia se revela também nas finanças. A primazia se revela também nas finanças. Existe uma desculpa por aí, que não temos a obrigação de trazer os dízimos à casa do tesouro, porque isso fazia parte da lei cerimonial do Velho Testamento. Isso não só fazia parte da lei cerimonial do Velho Testamento, como fazia parte do princípio da primazia. Por isso Deus fez questão de não aprofundar nisso, porque Ele quer ver o seu coração, Ele quer ver o meu coração. Ele quer nisso aí descobrir que em nós há realmente uma confiança plena, total e absoluta nele. Quando nós tememos em reter qualquer coisa que não é nossa, é do Senhor. E dízimo não é seu, dízimo é do Senhor. Quer espernear, esperneie. Quer não trazer os dízimos à casa do tesouro e não obedecer a este princípio, é uma decisão sua. Mas saiba, você vai estar fora do projeto e do propósito de Deus para a sua igreja. A primazia se revela também nas finanças, e eu trago aqui 3 esclarecimentos sobre a primazia nas finanças pessoais. Primeiro, enriquecimento e prosperidade. E eu digo aos irmãos, enriquecimento depende muito da capacidade humana. E você pode ter certeza de uma coisa: você pode ser uma pessoa muito rica, você pode ser uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, você sabe fazer com que o dinheiro prospere em termos de quantidade na sua vida. De repente você é um negociante extraordinário. Você pode ser uma pessoa tremendamente rica, porque enriquecimento depende da capacidade humana. Por outro lado,
Prosperidade é o resultado de princípios espirituais aplicados de forma correta. Alguém pode ser extremamente pobre e muito próspero. Alguém pode ser extremamente rico e também muito próspero. Mas também alguém pode ser extremamente rico, mas não próspero. Porque prosperidade é o resultado da observância a princípios espirituais aplicados de forma correta. E aqui, em segundo lugar, um outro esclarecimento que eu trago, o dízimo como parte prática da primazia. Os primeiros 10% consagrados a Deus redimem todo o restante. Redime todo o restante. Pode ser que você, quando separar o seu dízimo ao Senhor, o restante, dentro do seu ponto de vista, não dê para cobrir todas as suas despesas. É aí que a mão de Deus entra. É aí que a prosperidade do Senhor entra, para provar para você que, se você tem um coração nele, você vai perceber que, por mais pouco que seja, você vai perceber que aquele pouco, ele foi próspero no Senhor. Existem muitas formas da vida, do diabo, arrancar de nós o que é nosso. Existem muitas formas, e a única forma de evitar isso é aplicar o princípio da primazia também no que pertine às nossas finanças. Os primeiros 10%, que é o dízimo, consagrados a Deus, redimem todo o restante. E foi dito aqui, acho que pelo pastor Pedro, não é o valor que ativa a bênção, mas a prioridade dada ao Senhor. Deus não está preocupado se você ganha 100 mil reais, ou se você ganha apenas um salário mínimo, ou se você ganha apenas uma ajuda do governo. Que eu nem sei quanto que é, 600 reais, 200 reais, não sei. Deus não está preocupado com quantidade. Porque não é quantidade que ativa a bênção, é a prioridade dada naquele momento. É você olhar na sua conta, o seu salário caiu e você já, o seu coração já imediatamente é aplicado naquilo. Deixa eu separar aquilo do Senhor. É normalmente o que eu faço. Imediatamente, antes de pagar qualquer outra conta, eu pego, já faço o pix da minha oferta, do meu dízimo, e já passo uma cópia para a Rita. Para depois, então, eu me preocupar em pagar todas as outras coisas. Porque eu sei, não é o valor que ativa a bênção, mas a prioridade que eu dou ao Senhor. E em terceiro e último lugar, a fé com base na entrega. Dar o primeiro exige confiar antes de saber o que haverá depois. Às vezes você olha, preste atenção, e muitos aqui caem nesse engodo, nesta falácia de Satanás. Se eu tirar aqui o dízimo do Senhor, eu não vou conseguir pagar a minha água, eu não vou conseguir pagar a minha luz, eu não vou conseguir pagar os meus credores. Saiba de uma coisa, dar o primeiro exige confiar antes de saber se haverá depois. E é exatamente por causa disso, por não confiar plenamente no Senhor, que muita gente tem retido, se não o dízimo todo, parte do dízimo. E eu digo para você hoje, como pastor que sou de vocês, não façam isso. Não façam isso, porque você pode estar colhendo com isso maldição.
O primeiro entregue, santifica o restante. O primeiro retido, retira a bênção. E essa ausência é a maldição descrita lá em Malaquias. É outro texto. Não adianta querer florear aquilo que a Bíblia não floreia. Não adianta querer dar à Bíblia uma palavra que a ela não pertence. Quem retém o dízimo, rouba sim do Senhor, não porque é lei, mas porque é um princípio, e princípio precisa ser observado por nós. A palavra roubo lá em Malaquias é cada com que é literalmente roubo. A palavra hebraica lá é literalmente roubo. De forma, meus queridos, me perdoem por ser tão duro com vocês, mas é porque é a única forma de Deus ativar sobre a vida de vocês a bênção que só Ele pode ativar. Roubo ali é na sua forma literal. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Não porque é uma lei, mas porque é um princípio. Não porque é uma lei, mas porque é um princípio. E não adianta, a palavra lá é roubar mesmo. Quem retém o dízimo está roubando do Senhor. E a última verdade que eu gostaria de estar trazendo aos irmãos neste momento é: a primazia libera alinhamento, ordem e bênção. Quando Deus realmente ocupa o primeiro lugar, e aqui Deus exige que Ele ocupe o primeiro lugar em absolutamente tudo. Então, no momento em que o salário cai na conta, eu já separo a primeira parte, porque essa primeira parte não me pertence. Ela é do Senhor. E aqui eu trago 3 revelações sobre a primazia que libera alinhamento, ordem e bênção. Primeiro, Cristo, o primogênito, como modelo supremo. O que aconteceu? Cristo, o sacrifício puro que redimiu o impuro. E este princípio aqui é aplicado também às nossas finanças. Os primeiros 10% consagrado ao Senhor. Da mesma forma que o primeiro morto, Cristo, redime todos os demais, também os dízimos, os primeiros 10% consagrado ao Senhor, redime e abençoa todo o restante. Pode ter certeza disso. Deus, Ele foi tão maestral em todas as suas atividades, que Ele saiu costurando todas as coisas. Ele relaciona uma coisa com a outra, uma coisa está atrelada à outra. Jesus, como primogênito, está atrelado à decisão do nosso coração de tê-lo em primeiro lugar, dando a Ele também o que lhe pertence, os primeiros, as primícias daquilo que Deus nos deu. O seu salário, o seu ganho, ainda que do seu esforço, do seu suor, ainda que você sue a camisa para isso, saiba de uma coisa: foi o Senhor quem te deu. Quer ser tremendamente abençoado? Separe para o Senhor aquilo que é dele. Em segundo lugar, vamos para a ordem espiritual que a primazia produz. Quando Deus é o primeiro, tudo se alinha. Colocar Deus em primeiro lugar é o segredo da ordem e da verdadeira prosperidade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai experimentar a prosperidade que só Ele pode nos oferecer. Chega, meus queridos, chega de ficar pagando dívida com dívida. Infelizmente tem gente que faz muito isso. Faz uma dívida aqui para pagar uma dívida, faz outra dívida para pagar outra dívida. E o segredo é simplesmente esse:
Dê ao Senhor o primeiro lugar. Confie no Senhor. Confie o primeiro ao Senhor e você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida de maneira poderosa. Faça nesta noite ainda um voto ao Senhor de ser fiel a Ele. E não separe o dízimo de qualquer maneira, não. Não separe o dízimo de qualquer maneira daquilo que Deus te deu, não. Separe com amor. Separe com o coração naquilo. Isso aqui foi o Senhor que me deu. O meu salário foi o Senhor quem me deu. Por isso eu faço questão de separar. E no momento que você estiver passando o Pix para a conta da igreja, sei lá, faça isso debaixo de oração. Com um coração agradecido, com gratidão no seu coração, daquilo que Deus te deu e tem te dado. Não retenha um centavo sequer. Faça como eu sempre redondo para mais e não para menos. Quando Deus é o primeiro, tudo se alinha. Colocar Deus em primeiro lugar é o segredo da ordem e da verdadeira prosperidade na nossa vida. Quando Deus não é o primeiro, nenhuma área da nossa vida permanece organizada. E nós começamos a quebrar cabeças daqui e dali, e nada se organiza, nada toma o seu lugar muitas vezes. Quando a gente começa a sair de um problema, estoura outro ali. Muitas vezes, isso aí, na verdade, são brechas que são dadas a Satanás. Nós autorizamos com a não dedicação do primeiro ao Senhor, nós autorizamos o diabo de entrar, de agir, de fazer nas nossas vidas. E nós fazemos isso involuntariamente, simplesmente porque não aplicamos o nosso coração naquilo que precisa ser aplicado. E em terceiro e último lugar, a primazia como fundamento de uma vida abençoada. É, na verdade, meus queridos, uma questão de honra, e não apenas de obediência. É uma questão de honra. Separar para o Senhor o primeiro, a primeira parte, que já é dele, é uma questão de honra, não é uma questão de obediência, não. O dízimo é uma questão de honra e não é uma questão de lei. Eu simplesmente simplesmente decidi honrar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele me deu. É trazer ao Senhor o que lhe pertence. É confiar que Ele abençoará todo o restante que está ficando sob a minha administração. Porque eu, por mim mesmo, não sou capaz de absolutamente nada. Eu preciso que a mão de Deus esteja sobre mim estendida. Eu preciso que a ordem da bênção seja liberada do trono da graça de Deus sobre a minha vida. E Ele só vai fazer isso quando Ele olhar no meu coração e perceber que no meu coração não existe nenhuma reserva quanto àquilo que é dEle. Então, meu querido, minha querida, se você ainda é daqueles que retém, pare de reter, para que você possa ser tremendamente abençoado. Se você é daquele que ainda não conseguiu entregar a 10ª parte, comece a entregar a 10ª parte. Faça uma oração hoje. Não saia deste culto sem fazer esta oração, se você é um daqueles que está roubando ao Senhor. Proponha no seu coração de ser fiel ao Senhor. Proponha no seu coração e diga para o Senhor que você quer experimentá-lo. Experimente o Senhor. Provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vos abrirei as portas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre vocês, está lá em Malaquias. Deus, Ele foi tão perfeito, meus queridos, que Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Deus sabia
que haveria uma lacuna entre o Velho e o Novo Testamento. Lacuna esta, conhecida como o silêncio de Deus. Deus sabia que ele ia se calar em relação à humanidade. Por isso, ele coloca e põe Malaquias para escrever sobre dízimos, sobre ele ter a primazia nas nossas vidas. Porque quem, mesmo durante o intervalo de silêncio de Deus de 400 anos, obedecesse, honrasse a ele, no princípio da primazia, continuaria sendo tremendamente abençoado. Por isso Deus fez questão que Malaquias escrevesse o último livro do Velho Testamento, porque teríamos um período de 400 anos em que a mão de Deus seria retirada, não sobre aqueles que honrassem a ele como primeiro. Amém? A entrega da primeira parte libera sobre toda a vida o poder redentivo da obediência, o poder redentivo da honra. E aqui eu parto para as nossas considerações finais. Dessa vez acho que foi o Pablo que começou, né, Pablo? Não sei, mas eu sei que vocês gostariam de estar ouvindo muito mais, mas eu sei que é uma mensagem não muito confortável para os nossos ouvidos, porque é uma mensagem que chama a nossa atenção. E como pastor de vocês que sou, eu não posso dar a mim o direito, apesar de que eu gostaria, dar a mim o direito de ficar fazendo cafuné na cabeça de vocês. Eu não posso fazer isso. Porque aquilo que a Bíblia determina tem que ser dito. Aquilo que a Bíblia diz tem que ser dito a cada um de nós e nós não podemos ser omissos com relação a isso. Para as nossas considerações finais, então, o princípio da primazia é o alicerce da prosperidade verdadeira e da vida espiritual equilibrada. O princípio da primazia é o alicerce da prosperidade verdadeira e da vida espiritual equilibrada. Este princípio declara que Deus não é apenas importante. Este princípio declara que Deus é o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Ele não tem que ser importante na nossa vida, ele tem que ser o primeiro. Quando consagramos a Ele o que vem primeiro, convidamos a presença de Deus para governar tudo o que virá depois. Uma vida que honra a Deus em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é uma vida que experimenta ordem, propósito e bênção dele em todas as áreas. Proponha hoje no seu coração. Não estou falando isso para amealhar para a casa do tesouro mais dinheiro. Porque se existe algo no meu coração com que eu não me preocupo, é com a obra de Deus. Porque ela não me pertence, ela pertence a Ele. Hoje eu estou sendo usado para falar do seu amor e do compromisso que cada um de nós temos que ter para com Ele, de tê-lo em primeiro lugar. Mas amanhã eu posso ser totalmente descartado e outra pessoa pode ocupar o meu lugar e estar falando dele para vocês. A obra não é minha, a obra é dele. Eu passo, ele não. Por isso eu não me preocupo, porque eu sei que a obra não é minha. Se eu quero experimentar ordem, propósito e bênção em todas as áreas da minha vida, eu preciso alinhar a minha vida ao governo de Deus. E alinhar a minha vida ao governo de Deus é eu confiar plenamente, absolutamente, nele, sem reservas. Sem reservas. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé neste momento. Eu gostaria que, sinceramente,
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós somos uma igreja que, às vezes, nós não evitamos a liderança de alguém quando ele retém o que é de Deus. Quando, na verdade, deveria ser observado isso aí na vida da pessoa para ser um líder. E muitas vezes nós não temos observado isso. Por isso eu gostaria de convidar a você, principalmente você que é líder, principalmente você que ocupa qualquer cargo de liderança, seja você presbítero, diácono, líder de ministério, líder dentro do ministério de qualquer departamento, ore ao Senhor agora. Eu gostaria que você orasse, ore ao Senhor. Comece a dizer para Deus por que muitas coisas estão desalinhadas na sua vida. Comece a reconhecer agora diante do Senhor que você não tem sido fiel a Ele na primeira parte daquilo que Ele tem dado a você. E ore ao Senhor agora. Faça um voto ao Senhor agora, de ser fiel ao Senhor, de não reter aquilo que é dele. Não queira ser considerado, sim, como um ladrão, mas queira ser considerado como um servo autêntico do Senhor, que quer entregar a Ele o primeiro, porque Ele é digno do primeiro. Ele exige isso de nós. Amém? Ore ao Senhor neste momento. Querido Deus e eterno Pai, sem o Senhor, ó Deus, nada do que temos, ainda que seja muito ou pouco, não tem valor algum, ó Deus. Só tem valor aquilo em que confiamos plenamente no Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir em prol da tua igreja neste momento. Desperta cada coração, desperta cada vida, ó Deus, para entregar ao Senhor a primeira parte, com toda a força da sua alma, ó Deus amado, com um coração aplicado nisso, sabendo que é o Senhor quem, ó Deus, é o nosso provedor, que nós por nós mesmos nada podemos, ainda que muitas vezes temos muitas posses, temos muito dinheiro, mas ó Deus, se não tivermos a prosperidade que vem do Senhor, nada disso tem valor. Por isso, ó Deus da glória, neste momento eu quero pedir ao Senhor, toda maldição que porventura exista, que caia por terra, ó Deus da glória. E que a bênção do Senhor possa ser experimentada por cada pessoa que neste momento, sinceramente ora ao Senhor, ó Deus da glória. Está declarando que quer ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, ó Pai querido. E assim eu abençoo a tua igreja, para que a sua igreja possa ser uma igreja próspera. Cada família aqui, ó Deus, possa ser família próspera, ó Deus da glória. Mas que cada um também aprenda a observar o princípio da primazia, ó Deus da glória, que está acima da lei. O princípio da primazia tem que estar embutido em nosso coração e em nossa mente. E assim nós abençoamos a tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.